um grande jurista, mas que definia absolutamente de forma equivocada o juizado especial como, o juiz do juizado especial como um juiz de menor expressão, de menor capacidade técnica. Você acredita que todos esses anos de trabalho, é uma luta que vem antes da própria Constituição, esse trabalho vem sendo reconhecido não só por essa comunidade que já aprovou, mas também pelos juristas? Um dos grandes problemas que surgiram desde o início do juizado foi esse preconceito. Quando ele foi criado, havia uma resistência muito grande dos juristas mais antigos, dos desembargadores, até da OAB houve uma certa resistência no início, em razão de como essa justiça em que a pessoa vai direto para o juiz, sem intermediário, o juiz conversa com a parte, isso assim, são questões, até como eu disse o nome, pequenas causas, dá a impressão, então são causas menores, menos importantes, isso não quer dizer nada, quer dizer, pequenas dependendo da complexidade, mas para a pessoa aquilo pode ser a coisa mais importante da vida dela, quer dizer, então é uma situação que realmente houve no início um preconceito muito grande, em alguns locais nós vemos que ainda existe um preconceito em relação, achando que isso é uma coisa de segunda classe, uma coisa menos importante, quando na verdade, como eu mencionei, a complexidade das questões discutidas são as mesmas complexidades que são discutidas no Superior Tribunal de Justiça, nas varas cíveis. A única coisa que está limitada a um determinado valor e a uma necessidade que aquela matéria específica não exige uma prova complexa, mas a complexidade do direito discutido não afasta a competência dos juizados. Ao contrário, né, doutor? Exatamente. Até acaba atraindo. Mas esse preconceito existiu, ainda existe em muitos nichos, essa visão de que o juiz de juizado seria um juiz de segunda classe, que seria uma justiça menos importante, quando as pesquisas mais recentes demonstram justamente ao contrário. A AMB fez um estudo há alguns anos atrás e constatou-se que o setor da justiça que era mais valorizado e que tinha maior confiabilidade da população eram juizados especiais, inclusive à frente até da justiça eleitoral. Quer dizer, os juizados especiais têm uma confiança muito grande. Talvez até por isso, quando a pessoa tem esse acesso e tem esse acesso direto ao juiz, o juiz esclarece a pessoa por que está decidindo, seja ela ganhando ou perdendo a ação, ela entende, ela participa, ela está vendo o que ocorre, ela participa dos julgamentos nos colégios recursais que são feitos na própria cidade, diferente do tribunal que é feito nas capitais, São Paulo. Então, esse acesso, essa possibilidade de ela ter um contato direto, aumenta a confiabilidade. Ela vê que aquilo que ela alegou está sendo apreciado, acolhido ou não, mas ela entende as razões do seu direito, por que está sendo discutido aquilo. Isso, em termos até de desenvolvimento da cultura da população, do desenvolvimento da cidadania, é muito importante, porque a pessoa começa a desenvolver a sua própria visão, o seu senso crítico em relação ao que está ocorrendo, aos seus direitos, ao por que tal norma existe, por que está sendo decidido dessa forma. Às vezes a imprensa dá alguma notícia, o juiz julgou de tal coisa, mas não entra no porquê que foi julgado aquilo, qual a lei que embasou. E quando a parte está presente, as decisões no juizado normalmente são dadas em audiência, na presença das partes, ela passa a compreender a lógica, por que ela ganhou, por que ela perdeu, quais as normas que foram aplicadas, começa a prestar atenção mais até na legislação, tal norma está sendo mudada, e ela começa a perceber a repercussão da criação das normas, da função do legislativo na sua vida, como isso vai repercutir. Certo? Como os juízes vão decidir diante da realidade. Então, isso acaba até desenvolvendo na parte até cultural da população. Doutor, o senhor abordou duas ferramentas muito importantes aí, FONAGE e agora o FOGESP aqui em São Paulo. Em que medida essa discussão que nasce do magistrado, que nasce do debate desse magistrado, ela pode repercutir não só no âmbito, porque a gente sabe que há vários enunciados, né, tanto do FONAGE quanto do próprio FOGESP, que acabam valorizando toda a magistratura. Mas como é que ela pode repercutir para o legislador? Levar ao legislador instrumentos muito eficientes para ele entender, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui é melhor a gente mudar. Há essa integração entre os poderes em benefício dessa população que o senhor diz aprovar os juizados? O que aconteceu, foi notado desde que começou, o juizado, a gente fala, é uma coisa que existe aqui há 20, 30 anos, em termos de justiça, é uma coisa nova, se comparado com as outras legislações que são muito antigas. Então, o que se notou desde o começo é que, como o juizado é bastante localizado, havia decisões diferentes aqui e ali, e surgiu a necessidade de começar a se reunir para tentar uniformizar procedimentos, como você falou, as soluções que em determinada região
funcionam muito bem, mas não eram conhecidos em outras. Então, precisava-se de um ponto de reunião, um fórum, onde essas experiências pudessem ser trazidas para ser ampliadas. Então, um juiz fala, olha, na minha comarca eu usei tal solução e funcionou. Ele fala, bom, então é possível usar na minha. Você precisa de um local onde essas informações possam ser trocadas. Então, isso começou até a nível nacional com o FONAGE, que começou a criar os enunciados e esses enunciados realmente passaram a repercutir na legislação. Inclusive, nos últimos encontros, têm sido convidados senadores, deputados para participar e debater com os juízes a eficácia daquelas medidas, porque também eles, envolvidos em todas as suas atividades, às vezes ficam um pouco distanciados do que acontece na prática. Então, nesses encontros, proporciona não só o encontro entre os juízes, como dos juízes com pessoas do Executivo, eventualmente, do Legislativo. Nos nossos últimos encontros vão pessoas, ministros, pessoas do Executivo, e proporcionam essa troca de informações do que é eficaz, do que não funciona. Porque, às vezes, uma ideia que o deputado pode ter lá que funciona e, na prática, não funciona. Às vezes, com uma pequena alteração, funcione melhor. E ele inclusive, um dos projetos de lei que está em tramitação, que é a de uniformização de jurisprudência, já sofreu 2 alterações no relatório, em razão da atividade dos juízes, conversando com os membros legislativos envolvidos na elaboração da lei, aperfeiçoando a lei para que já saia uma lei. Então, nós estamos tentando trabalhar isso antes da edição da lei, já numa reunião, para que haja esse aperfeiçoamento e saia uma lei mais adequada, mais eficiente. Certo? Quer dizer, trabalhando isso como se fosse um antibiótico, a gente já procurando, olha, a solução para que seja realmente eficaz. E no Estado de São Paulo, nós sentimos que o Estado de São Paulo, com o volume que tem, com a importância que tem, nós não tínhamos ainda, até alguns anos atrás, um ponto constante de reunião para essa troca de informações. Então, criamos o primeiro FOGESP, que foi feito no final do ano passado, um sucesso enorme, participação muito grande dos juízes, desembargadores, membros do Conselho Nacional de Justiça, ministros do Superior Tribunal de Justiça, a cúpula do Tribunal de Justiça, a PAMAGES com apoio integral. Aliás, sem o apoio da PAMAGES não teria sido possível a realização, porque toda a estruturação é muito complexa, né? A necessidade de uma estrutura de organização. E, em razão dessa primeira a Escola Paulista também. Escola Paulista de Magistratura, na verdade foi um convênio entre a Escola Paulista e a PAMAGES, inclusive é feito metade em cada local, né? Inclusive a divulgação, a escola tem uma facilidade muito grande, tem toda a estrutura de curso, a PAMAGES também com a divulgação, com funcionários, com tudo. Conseguimos fazer esse primeiro, foi um sucesso muito grande, evoluímos muito em razão dessa primeira reunião, e agora para março estamos marcando a nossa segundo FONAGE. Em cada FONAGE nós procuramos pegar um tema que seja assim, mais preocupante naquele momento. O primeiro foi a questão dos colégios recursais, que estavam sofrendo uma dificuldade de andamento. Aquelas discussões proporcionaram que se desembaraçassem muitas situações, e hoje eles vêm funcionando normalmente. E outra preocupação nacional hoje em dia é com a uniformização de jurisprudência, quer dizer, decisões muito conflitantes entre juízes de regiões diferentes. Então, o que se procura, até para uma segurança jurídica, para que a pessoa tenha mais ou menos uma ideia do que vai ser decidido, é uniformizar entendimentos dentro daquilo que é possível, claro, resguardando o entendimento de cada magistrado, mas procurar fazer uma justiça que seja mais transparente para todos. Então, o tema desse segundo FOGESP será justamente a uniformização de jurisprudência. Tá certo. Doutor Quiminazzo, infelizmente nosso tempo se esgotou, com vários assuntos pendentes aqui. Tenho certeza que o nosso telespectador aprendeu muito sobre os juizados especiais, a importância desses juizados para uma verdadeira revolução do judiciário dentro do próprio judiciário. Parabenizando o senhor pelo trabalho brilhante. Agradeço a oportunidade de poder... Inclusive, trabalhando hoje, sexta-feira, 8 horas da noite, prestando contribuição para essa sociedade tão carente de justiça. Muito obrigado. Eu agradeço, prazer. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.